E assim, todos os homens herdou isso aí, né? Todo ser humano, né? Quando Deus ele fala sobre o homem, ele não tem gênero, é homem e mulher. Deus ele não tem gênero, de falar sobre homem e sobre mulher. Embora a gente vai ouvir muito na Bíblia, que tem, às vezes fala sobre o homem, fala sobre a mulher, mas quando ele fala o homem, ele já fala dos dois gêneros, dos dois sexos. Glória a Deus, aleluia. E por isso, quando cresce, atinge a idade da razão, ou seja, a criança, né? Ela uns afirmam que até 7 anos, passou 7 anos já dará conta, né? Glória a Deus, aleluia, dos seus atos. Outros falam que é a partir dos 12, que é a partir da sua juventude, né? Não é a mocidade, mas a juventude, né? Glória a Deus, aleluia. Outros, antigamente a nossa congregação aqui se batizava depois dos 18, hoje já se batiza com 16. Então tem todo esse parâmetro de interpretação. Eu costumo dizer, eu entendo dessa forma, que é a partir dos 7, né? Inclusive, eu tenho conversado já com meu filho, novembro agora ele faz 8 anos, então eu já tenho que começar a pegar firme, né? Porque se é a partir dos 7, então o negócio já fica estreito para ele também, né? Então eu tenho que ensinar o caminho que ele deve caminhar. Isso é bíblico, né? Ensina o teu filho o caminho que se deve seguir, para que quando ele cresça, né? Ele não venha se desviar dele. Então, a partir dos 7 anos, a gente tem que, glória a Deus, aleluia, já dar um ensinamento, porque, biblicamente, acerca desse estudo, já é a idade da razão. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Então, já começa a ter já uma necessidade de arrependimento. Meu filho, Felipe, vamos olhar para ele. Ele vai fazer 8 anos agora em novembro. Ele já está na idade da necessidade do arrependimento. Ele já tem que pedir perdão. Embora uma criança tranquila, não estou falando isso porque é meu filho não, viu, irmãos? Mas embora seja uma criança tranquila, respeitosa, educada, e eu ensino ele, mas tem hora que tem um momento que ele quer bater o pé, tem hora que ele, né, ele se ira, você fica muito mexendo com ele ali, os primos começam a irritar ele já levanta a mão, então já é algo, né? Ele já está na necessidade do arrependimento, mesmo, glória a Deus. E às vezes eu até não rio na frente dele, que é para não dar a razão dele fazer. Mas às vezes eu acho que é engraçado, né? Porque eu não vejo ele nervoso. E de repente ele já levanta a mão assim, eu falei, olha, não pode. Mas aí depois, no secreto, eu começo a dar uma risada, porque é muito engraçado. Ele tão calmo, tão quieto, na hora que ele fica nervoso, glória a Deus, aleluia. Mas, voltando aqui, né, somente para descontração, glória a Deus, aleluia. Então, a criança, meus irmãos, a partir da idade da razão, e a nossa congregação, ela prega sobre os 7 anos, então, a partir dos 7 anos, já tem uma necessidade de arrependimento, glória a Deus, e aleluia. Glória a Deus, aleluia. Passa a necessitar de arrependimento. Está em Salmos 51:5, Romanos 3:23, 5, do 12 ao 21. Então, para os irmãos entenderem, Salmos 51:5, Romanos, capítulo 3, versículo 23, e capítulo 5, do 12 ao 21. Se alguém quiser anotar, lá vai estar explicando acerca da necessidade do arrependimento. Amém, meus irmãos? Glória a Deus e aleluia. Em Mateus 4:17, o Senhor Jesus Cristo deu sequência à mensagem de arrependimento pregada por João Batista, e passou a pregar dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, Jesus, né, nosso Senhor, ele deu sequência a esta mensagem. Então, como eu disse aqui no começo, essa mensagem ela não ficou no passado. Essa mensagem não é somente para aquele povo de antes. Essa mensagem é para nós também. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, hoje, como João Batista, como Jesus, como eu, como você, também podemos pregar essa frase todos os dias, até mesmo para nós. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A necessidade do arrependimento. Nós temos que se arrepender todos os dias, falar com Deus, pedir perdão, olhar, analisar, se avaliar, como que nos portamos, como que do acordar até o deitar, nós fizemos o nosso dia, como foi o pensamento, o olhar, o gesto, a palavra, como que nós nos importamos com o nosso irmão, como que nós andamos, né, diante de uma sociedade, como que foi o nosso dia perante os olhos humanos, como que é o nosso testemunho
diante do mundo lá fora. Então nós temos que fazer uma autoanálise. Por isso que é importante à noite a gente dobrar o nosso joelho antes de dormir e falar com Deus e fazer uma reflexão de como foi o nosso dia diante dos olhos do Pai e diante dos olhos de uma sociedade que está sempre a nos vigiar para nos apontar. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, quando nós dobramos o nosso joelho à noite para falar com Deus, o Espírito de Deus que caminha conosco, ele vai nos recordar de tudo aquilo que nós fizemos. E ali nós vamos falando com Deus, e nós vamos nos arrependendo, e nós vamos pedindo perdão, e nós vamos agradecendo também pelas coisas boas que Deus nos fez, pelos livramentos, e ali nós vamos ter uma intimidade em particular com o Pai, e ali nós vamos ver a necessidade. Senhor, hoje eu pensei algo no meu irmão. Senhor, eu olhei de uma forma estranha para o meu irmão. Senhor, eu falei algo que não deveria falar. No calor da emoção, na ira do momento, eu fui rude, eu fui grosso, eu fui, glória a Deus, eu fui ignorante. Então eu peço perdão, eu me arrependo, porque eu quero entrar no céu. Eu quero fazer parte do céu. Eu quero ser um cidadão do reino de Deus. Então eu preciso, Deus abençoe. Então eu preciso ter a necessidade de se arrepender todos os dias. Não é, meus irmãos, uma vez ou outra. Não é um arrependimento de boca para fora. Não é algo, glória a Deus, aleluia, que seja tão simples assim. É algo que vem aqui do íntimo, do profundo, aqui de dentro, do coração. É um arrependimento sincero para herdar a salvação, para ser um cidadão do céu, para fazer parte do reino de Deus. Nós precisamos todos os dias praticar o arrependimento, se arrepender de toda ação errônea ou pecaminosa que proferimos todos os dias. Todos os dias. Ao dobrar o joelho, o próprio Deus ele vai nos mostrar. Glória a Deus. Para quem tem uma vida de oração, glória a Deus, aleluia, ele tem necessidade de se arrepender. Para quem tem uma vida corriqueira de oração, ele costuma orar, ele vai entender, glória a Deus, aleluia, o porquê do arrependimento. Nós temos que se arrepender todos os dias, porque a nossa natureza, como foi dito aqui, ela é pecaminosa, ela é herdada lá desde o começo. Não foi algo que nós queremos, não foi algo que nós buscamos, mas é algo que está dentro de nós. E nós precisamos mortificar todos os dias essa natureza pecaminosa. Nós temos que matar todos os dias essa natureza pecaminosa, mas no outro dia, ela, se eu e você der lugar, ela ressuscita. No outro dia, se eu e você der lugar, ela se aflora. Então nós temos que mortificá-la, nós temos que matá-la, nós temos que esquecê-la. Oh, glória a Deus, aleluia. Por isso que fala que todos os dias é um leão que nós temos que matar, que todos os dias é algo que nós temos que enfrentar, que todos os dias é uma guerra que nós temos que vencer. Porque não é fácil ser cristão. Não é fácil ser, oh glória a Deus, aleluia, cristão. Não é fácil viver o evangelho. Não é fácil, oh glória a Deus, aleluia. Não é fácil você ter que tomar tapa na cara e dar a outra face, como Jesus nos ensinou. Não é fácil você amar uma pessoa que te agride com palavras, uma pessoa que se levanta contra a tua vida, uma pessoa que te calunia, que te difama. E às vezes você vai olhar por que a pessoa faz aquilo, mas às vezes faz só por mero prazer. A pessoa faz porque quer fazer. E aí você olha para a sua vida e você fala, mas eu não fiz isso. Mas eu não procedi dessa forma. O porquê essa pessoa se levanta tanto contra a minha vida? Mas nós temos que amar. Nós não podemos pagar o mal com o mal. Nós não podemos se vingar daquela pessoa. Não podemos fazer justiça com as próprias mãos. Porque a justiça pertence a Deus. É Ele que nos justifica. É difícil, glória a Deus, aleluia, você analisar toda uma situação adversa, aquilo que você esperava, e você tem que perdoar, tem que amar, tem que dobrar o joelho, glória a Deus, aleluia, e orar por aquela pessoa. Oh, glória. Aleluia, glória a Deus. Se fosse pela natureza humana, pecaminosa que está dentro de nós, e eu não vou ser hipócrita aqui de maneira nenhuma, glória a Deus, aleluia, a gente queria ver o mal daquela pessoa. Ah, pastor, agora me escandalizei. É verdade, irmãos. Se fosse por nós mesmos, não porque a gente quer matar, a gente quer ver a pessoa nadando, mas fosse pela natureza que está dentro de nós, se a gente deixar ela florar, se a gente deixar ela tomar conta, se a gente deixar, glória a Deus, ela tomar a frente, a gente ia querer ver o mal daquela pessoa, a gente ia querer ver ela pagar a mesma moeda. Ah, está fazendo mal para mim, então eu tenho que receber o mal também. Mas não é assim.
Antigamente era olho por olho, dente por dente, na época da lei. Hoje nós estamos pela graça, glória a Deus, aleluia. Só de pensar em fazer, a gente já comete, então a gente tem que tomar muito cuidado. Se deixar subir ao coração e desejar aquilo, já cometeu um pecado. Oh, glória. Então nós temos que tomar muito cuidado. É por isso que temos que ter a necessidade do arrependimento, se arrepender todos os dias daquilo que nós fazemos diante dos olhos do Senhor, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós falamos, daquilo que é, oh glória a Deus, aleluia, errôneo em nossas vidas. Então, para ser um cidadão do reino de Deus, o primeiro passo é a necessidade do arrependimento. Oh glória a Deus, aleluia. Diversos passos, né? Nós temos que ter comunhão, nós temos que ter união, nós temos que amar nosso semelhante, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, nós temos que perdoar, nós temos que buscar perdão. Glória a Deus, aleluia. Tantos outros passos que nos faz ter uma vida em comunhão com Cristo para herdar o reino do céu. Mas o primeiro passo de qualquer cristão é o arrependimento. Isso é fácil. Glória a Deus. A vida é show. Tanto aquele que está começando agora, quanto aquele que está 10, 20, 30, 40, 50 anos. Ele tem que ter, oh glória a Deus, aleluia. A primeira ação é o arrependimento. Aprender sobre o arrependimento. O porquê do arrependimento. Como buscar o arrependimento. Como, glória a Deus, aleluia, se arrepender de coração, né? Em verdade, oh glória. Porque pedir perdão, irmãos, de boca para fora, isso não quer dizer que nós seremos perdoados. Ah, Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Isso não quer dizer, não é garantia de que nós sejamos perdoados. O perdão, ele tem que ser sincero. O pedido, né, de perdão, ele tem que ser sincero. O arrependimento, ele tem que ser sincero. Tem que ser aqui, de dentro do coração. Nós temos que sentir, glória a Deus, aleluia, né? Sentir o peso daquilo que nós fizemos, para se arrepender daquilo que cometemos. Aí sim Deus ele vai contemplar, né? A Bíblia diz que ele sonda o coração do homem e o conhece. Então ele sabe se é verdadeiro ou se é da boca para fora. E tem muita gente que pede perdão para Deus e também pede perdão para os seus semelhantes da boca para fora, só para fazer média. Eu já vi, né? Glória a Deus, eu contemplei várias vezes a pessoa falar, me perdoa daquele dia lá. Só que quando foi outro dia, ela fez de novo. Oh, glória a Deus, da mesma forma. E aí você analisa, será que ela errou por errar? Ou será que ela fez de maldade? E aí quando você vai ver, foi de maldade. Então o pedido de perdão anterior não foi do coração, foi para fazer média, foi para querer dar um de bonzinho, foi para querer dizer que é humilde, né? Mas quando você vai olhar a natureza diante do ato novamente e você sente que é maldade, então não foi um pedido de perdão sincero, não foi um arrependimento sincero. O arrependimento ele tem que ser sincero, é você não é você fazer aquilo às vezes com a sua natureza pecaminosa. De repente nós somos seres humanos e erramos, isso é fato, né? A gente vai errar, né? Isso não é hoje, amanhã eu posso errar, e depois amanhã eu posso errar, daqui 10 anos eu vou errar, 20 anos eu vou errar. Isso aí faz parte da nossa vida. O que nós temos que tentar é não errar, mas isso também não é garantia de que nós não vamos errar, né? Nós somos falhos, né? Então, estou dizendo aqui que ninguém vai errar nunca mais, nós vamos errar sempre, mas nós não podemos procurar o erro, querer errar porque quer errar. Nós não podemos fazer isso. Eu vou errar porque eu quero errar, porque eu sei que depois eu vou me arrepender, vou pedir perdão, então minha natureza é pecaminosa, então eu tenho que pecar mesmo, eu tenho que fazer mesmo. Não é assim. A nossa natureza é pecaminosa e nós erramos, e muitas das vezes erramos por não conhecer as Escrituras, erramos por não conhecer a Deus, muitas das vezes erramos por não ter uma vida em comunhão com Deus, por muitas das vezes não pedir a instrução de Deus, por muitas das vezes não conversar com Deus. Então nós erramos. Mas muitas das vezes nós vamos ter o erro involuntário. O erro involuntário é quando erramos sem querer errar. Nós não queríamos errar, acabamos errando. E tem muita gente que erra por muitas das vezes querer acertar. De tanto ele querer acertar, ele acaba errando. Naquela ânsia, né? Aquela vontade de querer acertar, de fazer as coisas certas, corretas, ele acaba errando. É involuntário.
E vai orar, Deus vai se arrepender, vai pedir perdão. Só que tem muita gente até dentro do Evangelho que erra porque quer, sabe que é pecado, sabe que não pode, sabe que aquilo ali é errado aos olhos do Senhor, mas mesmo assim vai lá e faz, acreditando que eu vou pedir perdão, eu vou dobrar o meu joelho. Só que Deus, ele conhece o que é pecado premeditado e o que não é pecado premeditado. E muita gente paga o preço ali, Senhor, mas eu já te pedi perdão, Senhor, mas eu já me arrependi. O porquê eu ainda estou nessa situação? É porque o arrependimento não foi sincero. É porque o pecado ele foi premeditado e Deus não é menino. Deus não é menino. Deus ele conhece, ele sabe. Glória a Deus, aleluia. Em tudo que está à nossa volta, ele conhece o nosso pensamento, ele conhece o nosso coração, ele conhece a intenção, ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso falar, o nosso agir, ele conhece tudo. Né? Ele conhece tudo. A Bíblia vai dizer que antes mesmo de ser formado dentro do ventre de nossas mães, ele já nos conhecia. Glória a Deus. Antes mesmo de ser formado, ele já nos conhecia. A Bíblia também vai dizer que antes da palavra chegar à nossa boca, ele já sabe o que iremos falar. Ele já sabe se é de coração ou não é, se é de verdade ou não é, se é um arrependimento sincero ou não. Oh, glória a Deus e aleluia. Então, o primeiro passo para ser um cidadão do reino de Deus é o arrependimento. O arrependimento, ele abre o caminho para o perdão divino. Então, o arrependimento sincero, de coração, em verdade com Deus, ele abre o caminho para o perdão divino, para ser perdoado por Deus. Se arrepender em sinceridade, em verdade, né, de todo o seu coração, né, analisando o peso daquilo que nós fizemos, e se arrependendo mesmo, né, irmão, pedindo perdão de Deus de coração, mesmo dizendo, Senhor, eu olho para essa situação que cometi, eu vejo tão cruel como ela foi, eu sinto vergonha do que fiz, e aí a gente começa a falar com Deus, e aí começa a chorar com Deus, e aí começa a quebrantar o coração na presença de Deus, e aí esse arrependimento, ele abre o caminho para o perdão de Deus. Por quê? Porque Deus, ele contempla e vê que é sincero. Deus, ele contempla e vê, ó, meu filho errou, né? O meu filho não era para fazer, mas ele fez, só que ele está envergonhado com aquilo, ele está mostrando para mim que ele está envergonhado diante daquilo, e eu tenho certeza que ele não vai fazer mais daquela forma. Então Deus, ele vai lá, né, em sua infinita misericórdia, teu grande amor e a sua bondade, ele vai lá e nos perdoa. Glória a Deus, aleluia, e nos dá mais uma chance de fazer o que é correto aos seus olhos. Glória a Deus, aleluia. Ainda tem um tempo? Quem é que está marcando ainda? Tem? Quanto tempo? Oi? 38. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu esqueci o celular e o relógio ali está atrasado. Então eu pedi para quando for 10 para as 9 me avisar para mim não passar do horário. 38 tem mais 12 minutos ainda, né? Glória a Deus e aleluia. Primeiro tópico é a necessidade do arrependimento. Então, nós vimos aqui a necessidade do arrependimento, por quê? Né? Falando sobre a necessidade do arrependimento. Porque o homem já nasce com a natureza pecaminosa, glória a Deus, eu herdada lá nos primeiros patriarcas, lá, os ancestrais da raça humana, Adão e Eva, e por isso, quando cresce e atinge a idade da razão, passa a necessitar do arrependimento. Glória a Deus, aleluia. Né? Em Mateus, o Senhor Jesus Cristo, ele deu sequência, então não foi algo somente para o povo da época de João Batista, mas Jesus também deu sequência sobre o arrependimento, né? Sobre esse arrependimento, ele ensinou o povo a ter, né, a noção do arrependimento. Glória a Deus, aleluia. E aqui nós vamos já para o segundo tópico, que fala sobre o arrependimento, abre o caminho para o perdão divino. O arrependimento é uma atitude fundamental para o homem alcançar o perdão divino. O arrependimento é aquele sentimento de tristeza e convicção por ter cometido pecado contra Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. O arrependimento é aquele sentimento de tristeza e convicção. Glória a Deus, aleluia. A gente está convicto daquele ato pecaminoso e errôneo que foi feito, que o Senhor, nosso Deus, glória a Deus, aleluia, ele não se agradou daquela ação, ele se entristeceu conosco sobre aquela ação, então nós estamos convictos daquele ato, glória a Deus, aleluia, que não foi um ato certo diante dos olhos de Deus, glórias a Deus e aleluia. Então o arrependimento é aquele sentimento de tristeza. Glória a Deus, aleluia. A gente se entristece naquilo,
né? Tem muita gente que se alegra quando erra, quando faz as coisas erradas. Às vezes eu fico assim, abismado. Né? Lá no serviço, lá a gente às vezes está conversando e eu falo, quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu fico abismado do ser humano, né? Quanto mais a gente conhece o ser humano, mais a gente fica em choque. Glória a Deus, aleluia. A gente sempre olha para o outro, né? Então a gente vê as ações erradas diante da nossa volta, aí às vezes a gente faz uma autoanálise e dizer, será que eu sou assim? Será que eu também sou assim? Porque assim, quando a gente está de fora, a gente vê. Mas quando a gente está, né, quando é nós mesmos, assim, a gente também tem que analisar. É a mesma coisa, meus irmãos, aqui eu vou só abrir um parênteses, não fugindo da palavra, é a mesma coisa na época que eu era do mundo, né? Eu fazia as coisas erradas. E aí hoje eu vejo as pessoas na mesma situação que eu era lá atrás, eu falo, meu Deus, misericórdia, ainda bem que o Senhor me tirou dessa vida, né? Glória a Deus, aleluia. Mas quando eu estava na vida, eu não achava que era daquela forma, eu não achava, né? Eu olho para o rapaz que está usando droga ali, bebendo ali, glória a Deus ali, eu sinto vergonha por ele. Mas quando eu vivia aquela vida, eu não sentia vergonha, né? A gente era malandrão, né? A gente, glória a Deus, cuida da sua vida, não te devo nada, estou fazendo mal para mim mesmo e tal. E a gente não se vergonhava daquilo, só que quando a gente está de fora, a gente fala, meu Deus, misericórdia, como eu era. Então, assim, hoje eu ainda continuo nesse autoanálise, né? Eu vejo assim um ser humano muito de coração, as pessoas falando da boca cheia, sabe? Ah, eu sou assim, eu não mudo, e se vir também vai tomar, e aquilo outro, eu quero ver aquela pessoa na lama, mas eu falo, meu Deus, mas não pode ter esse pensamento não. Não, mas eu comigo não estou nem aí, você é crente, você tem que pensar do jeito, eu penso do outro e tal. E aí a gente usa o quê? Essa brecha para evangelizar. Não, irmão, você não pode ter um coração duro desse jeito, não, você tem que perdoar. Não, mas eu não perdoo mesmo porque fez isso e aquilo. E eu olho assim e falo, Senhor, será que eu sou dessa forma também? E aí eu começo a me analisar. Será que eu sou desse mesmo jeitinho? Porque quando a gente está de fora, é fácil julgar o outro. Quando a gente está de fora, é fácil apontar o outro. Mas se nós já nos olhamos, né, já nos analisamos, porque se eu olhar para dentro de mim, né, o negócio é estreito. Se você olhar para dentro de você, você vai ver que o negócio é estreito, irmãos. Tem um louvor muito bonito, faz tempo que eu escuto ele, que fala assim, quando eu olho para dentro de mim, eu sinto medo. Por quê? Porque quando nós olhamos para dentro de nós, pelas nossas ações, é de fato que a gente não vai entrar no céu. Se a gente julgássemos a nós mesmos, lógico, né, na hipocrisia, de falar, eu vou ao céu, eu vou me salvar. Mas se eu olhar para dentro de mim e ver o que está, muitas das vezes, no meu cotidiano, eu não falo isso, irmãos, o meu irmão pode pensar, pastor Matheus, você está falando aí que vai ser o pior pecador do mundo. Eu sou mesmo. Eu, para mim mesmo, eu sou o pior pecador do mundo. Eu tenho que melhorar muito. Eu tenho que me converter muito ainda. Não é porque eu estou à frente do trabalho que é garantia de salvação. Não é porque eu estou à frente de uma igreja que eu estou salvo, eu sou santo, eu sou perfeito. Não, irmão. Eu sou o primeiro a melhorar diante de todos aqui. Eu tenho que ser o mais correto possível diante de todos. Porque nós é exemplo. E muitas das vezes eu não sou. Eu sei disso. Muitas das vezes eu sou falho, eu sou irmão. E não preciso me arrepender mais ainda. Se eu olhar para dentro de mim, irmãos, nas minhas atitudes, irmãos, eu não sou salvo, não. Eu não sou. Graças a Deus que o Senhor ele tem a sua misericórdia, que se renova todos os dias, é a causa de nós não sermos consumidos. Isso nos traz a garantia de ter a oportunidade. Não é garantia de salvação, mas é a oportunidade de ser salvo. Eu costumo dizer que eu tenho certeza da minha salvação porque eu tenho que ter certeza dela. E se eu não tiver certeza dela, o que eu estou fazendo dentro de uma igreja? Eu não estou dizendo que eu sou salvo, não sou salvo. A salvo assim, quer dizer, salvo eu sou porque a palavra salvo é separada. Mas não quer dizer, não estou dizendo que hoje, glória a Deus, aleluia, pastor, você está sendo prepotente dizendo que você já está no céu. Não. Mas eu tenho que ter a certeza que eu vou para lá. Isso é fato, eu tenho que ter essa certeza. Porque se eu não tiver essa certeza, o que eu estou fazendo? Se eu tiver dúvida, por que eu estou dentro da igreja? Então eu estou buscando e tenho que ter essa certeza. Que o caminho que eu estou servindo, o Deus que eu estou servindo, é o Deus que me levará para a salvação. Glória a Deus, aleluia. Mas se nós nos analisar, olha para dentro de você, eu vou olhar para dentro de mim, e a gente vai ver tanta coisa errada, mas tanta coisa suja, tanta coisa podre. Irmão, pastor, mas eu sou bom de coração. Todos é bom de coração, né? Todos nós somos bons de coração, até pisar no nosso carro. Oh, glória a Deus, aleluia. Até fazer algo que a gente não vai se agradar, né? Glória a Deus, aleluia. Por mais manso,
né, por mais simples que a pessoa seja, mas ela tem a natureza dela pecaminosa. Isso é herdado, isso não é procurado, isso não é buscado, isso não é achado. É uma natureza que está, quando nós nascemos, nós já carregamos ela conosco. E aí tem, né, como foi falado aqui, a idade da razão. A partir do momento que a gente cresce, a gente vai sendo conhecedor daquilo que é mal, daquilo que é bom. A gente vai ter um entendimento do que é certo, do que não é certo, do que é correto, do que não é correto. A gente vai aprendendo com os nossos pais, a gente vai aprendendo com a vida. Quem não aprende dentro de casa, aprende no mundo. Quem não aprende no mundo, aprende na igreja. E assim vai corriqueiramente, glória a Deus, aleluia, fazendo parte das nossas vidas. Mas nós, se olharmos para dentro de nós mesmos, nós vamos ver que nós necessitamos do arrependimento. Isso é fato. Se tiver alguém aqui dentro desse parâmetro aqui, glória a Deus, aleluia, conosco, que falar para mim que não precisa de arrependimento, está mentindo. Se falar que não precisa da necessidade do arrependimento, está mentindo. Está mentindo, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Porque a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Glória a Deus, aleluia. Ele já está em pecado, só de falar que não tem pecado. O único que veio sem pecado, pisou na terra, viveu aqui, fez a obra e foi é Jesus Cristo. É o único que não teve pecado. E tentaram achar tanto pecado dele, né? Dizendo que ele era falso profeta, dizendo que ele era usurpador do trono, que ele queria tomar o trono de Herodes, dizendo, glória a Deus, aleluia, que ele era, que Jesus, ele era mentiroso, né? Queria buscar tantos erros do nosso Senhor e Salvador Jesus para o condenar e matar. Não acharam e mesmo assim foram e fizeram o que queriam. Mas isso aí era cumprimento da palavra, era a obra que ele tinha, né, que realizar, como ovelha muda, foi ao matador, era entregue aos gentios, e ali ia ser pisado, torturado, e ali, né, iam falar para as fêmeas contra ele, ia pendurar ele no madeiro, o sangue dele ia escorrer, e pelo sangue de Jesus no Calvário, nós íamos ter direito a herdar a salvação pela graça, o sacrifício de Jesus, né? Então tudo isso nós já conhecemos, isso pode fazer parte de um outro estudo, mas ele queria que se cumprir da maneira qual Deus designou, mas não tinha pecado, não tinha crime. Pilatos foi um que lavou as mãos. Eu não vejo crime algum neste homem, eu não vejo, mas eu lavo minhas mãos. Aí vocês decidam. Aí o que o povo decidiu? Liberta Barrabás, crucifica Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, aquele que falar que não tem pecado é mentiroso. Aquele que falar que não precisa se arrepender é mentiroso. Aquele que fala que não precisa ter a necessidade do arrependimento é mentiroso. Oh, glória a Deus. Por quê? Porque nós precisamos se arrepender. Isso é bíblico. Está dizendo aqui. João Batista, ele falava com o povo: arrependei-vos, é chegado o reino do céu. Jesus falava: arrependei-vos, é chegado o reino do céu. Os profetas de hoje têm que falar também: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Eu tenho que falar isso, você tem que falar isso dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, no seu cotidiano, lá no mundo, aonde tiver uma oportunidade de falar para alguém: arrependa-te. Oh, glória a Deus, porque Jesus está à porta. Arrependa-te, porque Ele voltará. Arrependa-te, porque Jesus breve buscará a sua igreja. Oh, glória a Deus, aleluia. É necessário. Primeiro passo para ser cidadão do reino de Deus: o arrependimento. O arrependimento abre o caminho para o perdão divino. Oh, glória a Deus, aleluia. O arrependimento é uma atitude fundamental para o homem alcançar o perdão divino. O arrependimento é aquele sentimento de tristeza e convicção por ter cometido o pecado contra Deus. Porém, Paulo afirma que a tristeza segundo Deus opera. Paulo afirma que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Está em 2 Coríntios 7:10. Glória a Deus, aleluia. O arrependimento sincero vem sempre acompanhado de quebrantamento espiritual e conversão genuína, e abre o caminho para o perdão e a misericórdia de Deus. Glória a Deus, aleluia. Se não me engano é Joel, porque está o JL aqui. Glória a Deus, aleluia. 2, do 12 ao 13, né, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Se eu não me engano é. Glória a Deus e aleluia. O arrependimento sincero é sempre acompanhado de quebrantamento espiritual e conversão genuína, e abre o caminho para o perdão e a misericórdia
de Deus. Em 2 Pedro 3,9, a Bíblia afirma que o Senhor é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O arrependimento sincero, acompanhado de conversão genuína, desvia a ira divina e atrai a compaixão do Senhor. Joel 2, 17 e 18, glória a Deus, aleluia. E Jonas 3, 5, 10, glória a Deus, aleluia. Então, o arrependimento sincero, né, ele é acompanhado de uma conversão genuína, desvia a ira divina, ou seja, a ira de Deus, e atrai a compaixão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, quando nós nos arrependemos com sinceridade, esses são os exemplos que foi citado aqui, o Senhor, ele desvia a sua ira, ele age com compaixão, misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos, e nos dá uma oportunidade de fazer diferente, uma oportunidade a mais de se consertar, uma oportunidade a mais de fazer o que é correto aos seus olhos. Quando nós nos arrependemos das nossas ações, em tudo aquilo que nós cometemos diante dos olhos do Senhor, o arrependimento sincero, tem que ser sincero, verdadeiro, ele desvia a ira de Deus contra as nossas vidas. Ou seja, aquilo que já estava até mesmo programado, ou Deus já estava designado a fazer conosco, quando nós nos arrependemos em sinceridade, o Senhor, ele desvia aquela ira. Ele não faz mais aquilo que ele queria. Certo que nós podemos pagar um preço por aquilo? Podemos, porque a Bíblia diz que tem a lei da semeadura. Aquele que semeia, colhe, aquele que planta, né, ele vai colher. Então, todo plantio tem a sua colheita, né, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Então, nós temos que estar antenados sobre isso, viu? Irmãos, pastor, mas você acabou de falar que se eu me arrepender com sinceridade, o Senhor, ele vai desviar da sua ira, ele vai vir com compaixão. Sim, ele vai nos perdoar, ele vai nos perdoar. Um arrependimento sincero, coração quebrantado, né? Coração contrito na sua presença, o Senhor, ele não despreza, ele perdoa, mas isso não quer dizer que você não venha ter a consequência do ato. Porque tem gente que peca, e vou me arrepender, vou pedir perdão, vou me humilhar, e aí a consequência daquilo que se fez? Vai ficar por isso mesmo? Não, Deus, ele cobra, viu, irmãos? Porque se fosse assim, seria muito fácil, seria oba-oba, ou ia fazer o que quer. Se já nessa situação a igreja já se encontra desse jeito, imagine se fosse oba-oba na presença do Senhor. Como é que seria bagunçado o evangelho, né? Glória a Deus. Então, o arrependimento sincero, ele retira a ira, Deus perdoa, Deus não fulmina, Deus não mata, né? Deus dá oportunidade novamente, misericórdia se renova. Mas aí vem a consequência. Davi foi um exemplo muito claro, né? Glória a Deus, aleluia. Davi, né? Quando ele cai em adultério, né, e comete um homicídio, foi pensado, né? Foi algo premeditado. Talvez o adultério, se nós lemos a palavra, foi por, vamos dizer assim, um descuido, né, de compromisso. Era para ele estar na guerra e ele não foi, ficou no palácio. E aí o diabo preparou o prato. Aí foi lá, observou, cobiçou, desejou e executou. Então ali ele tinha um compromisso, não foi? Ficou no palácio, ficou na tranquilidade, né? Por isso que nós temos que vigiarmos, porque nós estamos em guerra constantemente. Quando a gente relaxa um pouquinho, o diabo vem com seus pratos. Aí a gente vai lá e cai. Davi, ele era para estar na guerra. Aí não foi para a guerra, ficou no palácio. No palácio foi lá e cobiçou. Olhou, cobiçou, viu que o negócio, né? Glória a Deus, ele era atraente, o diabo ali maquinando, trabalhando no coração. Ele foi lá e executou, né, o pecado. E aí o que ele fez? A mulher engravidou. Aí precisamos esconder agora o ato pecaminoso. Eu sou rei, não posso trazer escândalo. O que eu vou fazer? Chamou o homem para se deitar com a mulher, o homem não se deitou. Aí chamou o homem para o banquete e bebedou. O homem vai lá e se deita com a mulher, o homem não se deitou. E aí ele falou, então não tem jeito. Esse homem aí, ele não vai maquinar o pecado. Não vou conseguir fazer com que ele venha a ser, ele pensar, né, que ele era o pai da criança e tudo, para que viva uma vida, né, desde Davi sabendo de tudo que acontecia, ele queria o quê? Que Urias se deitasse com a esposa falasse que o filho era dele e assim se escondesse o pecado. Deus não permitiu. E aí o que ele fez? Glória a Deus, aleluia. Foi lá e colocou o homem à frente da guerra, sabendo que o homem não poderia estar à frente, sabendo que o homem não estava descansado, o
o bastante para poder enfrentar uma batalha de frente, e ele pede para que o chefe da guarda colocasse o homem à frente para que facilmente o homem seria morto. Deixa ele lá se afasta, deixa ele lutar sozinho. Então ele foi morto. Então o que Deus olhou para o coração de Davi e entendeu? Maquinou o homicídio daquele homem. Glória a Deus, ele não matou com as suas mãos, mas ele colocou o homem à morte. Então ele desejou aquilo, ele fez aquilo de premeditado, pensado, sabendo que aquilo ali ia acontecer. Então Deus imputou aquele homicídio a ele, o adultério e o homicídio. Então, na hora que Natan, ele vai lá dar o recado e aquele certo, tá, irmãos? Vamos terminar, glória a Deus, aleluia, por aqui. Glória a Deus, aleluia. Na hora que Natan vai lá, entrega o mistério, né? Fala, preciso que nós julgamos uma causa ali com toda a sabedoria. Sabe por que Natan fez isso, irmãos? Porque Davi era rei, ele poderia mandar matar Natan se ele entendesse que Natan estava o afrontando. Então ele, com sabedoria que Deus deu, falou, olha rei, vamos aqui, né, julgar um impasse, vamos. Davi todo composto, né, sentou no trono e falou, olha rei, existia um homem que era muito rico e tinha, né, animais abundantes e tal, e aí havia um homem que só tinha uma cordeirinha, e aí aquele rico pegou a sua cordeirinha, arrebatou, matou, serviu seus convidados e tal, aí Davi cirou, falou, esse aí tem que morrer e instituir 4 vezes mais. Aí o profeta, com a autoridade de Deus, colocou o dedo na cara dele e falou, esse homem é você. Glória a Deus, aleluia. Tinha tudo o que queria, trono, riqueza, fama, glória, mulheres e abundância. E se não fosse o bastante, me pediria, Deus falando com Davi, me pediria que eu lhe daria 4 vezes mais. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas não estava satisfeito. Tomou para si o que não era seu. Oh, glória a Deus, aleluia. E por isso, a espada, ela não se apartará da tua casa. Davi era para ser fulminado ali. Mas por quê? Se humilhou diante de Deus. Se arrependeu na mesma hora. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, quando ele se humilha, se arrepende, ele viu, ele sentiu vergonha pelo que ele fez, ele sentiu tristeza, ele foi convicto daquilo ali estava errado, ele analisou, em fração de segundos, eu acredito, que ele pensou, falou assim, meu Deus, é verdade, tudo que eu tenho mulheres, tenho concubinas, tenho riqueza, tenho fama, tenho glória, quantas guerras eu venci, o Senhor sempre foi comigo, sempre me fez vitorioso, até aqui o Senhor me ajudou, o que foi que eu fiz? Então ele se humilhou. Aí quando ele se humilha, Deus não mata ele, mas Deus fala, olha, você não vai morrer porque se humilhou, mas o fruto do pecado vai, a criança nasce morta. E outra, a espada não se apartará da tua casa. Aí já lembra essa história, né? O irmão estuprou a irmã, né? Aí o outro, que era irmão de verdade da irmã, porque ele era meio irmão, né? O primeiro irmão estuprou a irmã, aí o outro, que era irmão de mãe e pai, de sangue mesmo, cirou, foi lá e matou o irmão. Aí esse que matou o irmão foi lá e tomou o reinado de Davi por um tempo. Davi teve que fugir. Aí depois caçaram ele, Davi falou que não era para matar. O chefe da guarda lá foi lá e matou o filho de Davi. Glória a Deus, aleluia. Olha tanta coisa de ruim o que aconteceu por uma desobediência, por uma falta de vigilância, por algo que não poderia proceder. Glória a Deus, aleluia. Davi foi tirado do pasto, do anonimato. Era um Zé Ninguém, vamos dizer dessa forma. O pai desprezava, a família desprezava, os irmãos desprezavam. Até quando Samuel foi ungir ele lá, os irmãos depois começou a se levantar, dizendo, agora tu é rei, para querer reinar sobre nós, porque começou a contender, sentia ciúmes, inveja de Davi. Então você vê, aí Deus tira ele do anonimato, tira ele do pasto, Deus coloca ele lá no meio do povo de Israel, Deus dá vitória para ele diante de um gigante, aí faz ele se envolver lá no exército. Aí Davi começa a ser vitorioso. Aí o cântico era, Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. E aí começa a honrar o nome do homem, começa a soprar. Aonde falava o nome de Davi, o povo já estremecia, queria fazer aliança. Até os filisteus, que era inimigo do povo de Deus, queria Davi lutando ao seu exército. E até então permitiu que Davi lutasse ao seu exército, quando Saul começou a perseguir Davi. E aí, glória a Deus, aleluia, o que Deus fez na vida de Davi? Para ele poder ir lá e pecar contra Deus. Ele não pegou contra o homem, ele pegou contra Deus. Ele quebrou ali, se eu não me engano, os 10 mandamentos de uma vez só. De uma vez só, irmãos. É que eu não vou entrar nesse mérito da questão, nessa palavra, porque o tempo já foi. Mas ele quebrou os 10 mandamentos de uma vez só. Era para ele ser fulminado na hora. Na hora. Na hora. Mas o arrependimento sincero. Ele falou para Deus, ele falou, Senhor, tira tudo de mim. Tira tudo.
o trono, a riqueza, a glória, a fama, tira tudo, tira, pode levar, pode levar. Pelo que eu fiz, Senhor, tira, mas não tira de mim o teu espírito. Não me lances para fora da tua presença. Renove em mim um espírito voluntário, um espírito reto. Renove-me. Eu já sabia que dentro dele Deus já não estava mais habitando. O Espírito de Deus já tinha se afastado. Ele falou: renova, não tira de mim o teu Espírito. Não me lance para fora. Então, o arrependimento veio sincero, aquele arrependimento, sabe? Aquele arrependimento da alma, aquele grito, né? Aquele clamor da alma, né, irmãos? Que hoje nós temos que ser assim também. Não estou dizendo que nós temos que fazer como Davi fez, amém? Tem que fazer assim para depois arrepender. Não, porque a espada desce. E quando a espada desce, o negócio é sério, viu, irmãos? Tem muito crente brincando com Deus, tem muito crente brincando de ser crente, tem muito crente, irmãos, brincando na casa de Deus, mas ele não sabe, irmãos, o peso da espada. O negócio é sério, irmãos. Quando a mão de Deus desce, ela desce e é pesada, muito pesada. Eu costumo dizer, irmãos, que o globo terrestre, o pó da terra, ele cabe na palma da mão de Deus. Então você vê, o globo terrestre, toda assistência, então imagina o tamanho da mão de Deus. Quando desce, a mão de um pai, quando desce no lombo do filho, é doído, né? Glória a Deus, aleluia. Mas imagina a mão de Deus quando desce nos nossos lombos. Irmão, o negócio é sério. Então, irmãos, nesta noite, o que o Senhor quer tratar comigo e contigo é que nós temos que ter um arrependimento sincero, uma vida em arrependimento, todos os dias se arrepender, não ficar procurando pecar para se arrepender, mas se arrepender antes mesmo de pecar. Dizer: o Senhor passou por mim, mas eu não quero, eu não posso, eu não tenho essa ação, meu Pai misericórdia, tira de mim esses pensamentos, esse desejo, tira. É se arrepender antes mesmo de acontecer, é vigiar para que não aconteça, é observar o que está à nossa volta, para que nós venhamos se desviar, para que nós venhamos se abster, para que nós venhamos deixar de lado, não esperar acontecer para depois se arrepender, porque talvez possa ser que não tenha nem tempo de se arrepender. Tem muita gente que está desviada no mundo, irmãos, e ele fala assim: eu já ouvi, viu? Isso aqui não é... Eu já ouvi da própria pessoa. Mas se Deus me der a oportunidade ali, naqueles 5 minutinhos ali, eu peço perdão ali, Ele me perdoa. Mas naqueles 5 minutinhos de vida ali, no acidente, agonizando à beira da morte, no leito ali, é só pedir perdão e Deus perdoa. Não é bem assim, não é, irmãos? Não sei se já ensinaram os irmãos dessa forma, que naquele leito de dor ali, naqueles 5 minutinhos de vida, irmãos, não é bem assim. Amém, irmãos? Isso, posso entrar, né, nesse ensinamento posteriormente, mais para frente, mas só para os irmãos terem um pouquinho de glória a Deus, de entendimento sobre isso, acerca dos 5 minutinhos ali de perdão ali. Isso é muito para quem não conhece a palavra, para quem não tem uma intimidade com Deus, para quem não viveu uma vida com Cristo. Aí eles usam o exemplo do ladrão. Mas o ladrão, pastor, lá naqueles 5 minutinhos ali, que ele falou: lembra de mim quando traz o paraíso, tal. Ali o ladrão, ele teve um com Cristo naquela hora. É diferente. Tem muita gente que vive no Evangelho 30 anos, conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, entendeu? Era profeta, tinha uma vida de oração, aí se desvia e fala: mas se Deus me der a oportunidade, nos 5 minutinhos eu peço perdão e eu sou salvo. Não é assim que funciona. A pessoa teve a oportunidade de voltar, conhecia as Escrituras, sabia como Deus trabalhava, operava, tinha uma vida com Deus, largou Jesus porque quis, saiu da igreja porque quis, viveu no mundo 10, 20, 30 anos bebendo, se drogando, se prostituindo, fazendo acontecer, sabia que aquilo tudo é errôneo. Depois que foi batizado, depois de tomar ceia, fez acontecer, aí acho que nos 5 minutinhos ali falando com Deus, ele vai ser salvo. Aí eu e você vamos autoanalisar. Se a pessoa tivesse a oportunidade de não estar naquele acidente, será que ela ia pedir perdão para ser salva? Não ia. Ela está pedindo perdão porque ela sabe que ali para ela acabou. Então ela está tentando apelar a Deus, dizendo: Senhor, me perdoa, eu vou morrer, eu quero ser salvo, não deixe eu morrer sem salvação, porque ele está naquele leito, ele está naquela situação. Mas se não acontecesse aquele acidente, ele ia continuar se prostituindo, bebendo, roubando, matando e fazendo tudo aquilo. Então Deus, ele conhece a intenção do coração do homem. A gente tem que ter sabedoria em tudo aquilo que nós vivemos com Deus, para que nós não venhamos ter ensinamentos errados e procedimento contrário àquilo que é da vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Então entenda nesta noite que o arrependimento tem que ser sincero. Não é um arrependimento, glória a Deus, aleluia, querendo algo em troca. Um arrependimento esperando algo em troca, mas sim um arrependimento sincero para com Deus, em saber que aquilo que nós fizemos foi feio.
foi triste. Aquilo trouxe uma consequência muito grande no mundo espiritual. Envergonhamos o nome de Deus. Então nós precisamos, se arrepender, glória a Deus, aleluia, sinceramente, para não cometer mais aquilo, para que o nome de Deus ele venha a ser glorificado. Então, arrependei-vos, é chegar do reino dos céus. Então, tenha dentro de nós um arrependimento sincero, um arrependimento do mais íntimo do nosso coração, um arrependimento em verdade, um arrependimento que traz com que Deus ele venha agir com a sua misericórdia, venha se desviar da sua ira, que Deus venha agir de compaixão para conosco, para que nós venhamos ter uma vida sincera para com Ele. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração e que o Espírito de Deus fale cada vez mais ao coração da igreja. Amém? Glória a Deus.